Zygmunt Bauman, sociólogo polonês que mora hoje na Inglaterra, com quase 90 anos, homem de uma lucidez extraordinária. Acabei de entrevistá-lo. Zygmunt Bauman escreveu em dezenas de livros o conceito mundo líquido. Este conceito foi utilizado largamente na sua bibliografia para falar de um mundo sem forma, de um mundo de transição, de um mundo passageiro, um mundo onde não existem certezas muito definidas, um mundo onde bem e mal e valores ou outras questões são muito mais plásticas do que eram no passado. Recomendo a vocês, desde a sua obra seminal, Mal-Estar da Pós-Modernidade, até os mais recentes, quase todos com a palavra líquido no título. Primeiro passo deste mundo líquido é a existência de globalização, que eu digo aos meus alunos jovens que não acreditam nisso, que quando eu era criança não havia mamão papaya. Quer dizer, havia, mas havia no Havaí, e não no interior do Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Não havia kiwi, não havia canicama. As opções eram muito menores, tudo era mais limitado, em função de um muito menor contato, muito maior limitação, tanto de mercado quanto de ideias. A marca deste mundo líquido é o individualismo quase autista que as pessoas têm. As pessoas se encontram falando ao celular. As pessoas não se ouvem mais, as pessoas não escutam mais a ninguém, porque interessa apenas o individualismo. Eu sugiro, quando os senhores retornarem a casa hoje, que façam um teste do individualismo contemporâneo, e ao chegarem a casa digam às pessoas que lá estão a frase, eu estou cansado. E 100% dos senhores, com toda certeza, terão como resposta, eu também. Ou seja, ninguém nos ouve, ninguém está interessado e ninguém pergunta, mas por que o congresso foi exaustivo? Não, eu também será a resposta. E aí eu vou dizer, mas eu acordei às 6, aí eu acordei às 5. Aí eu tenho dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente, né? Façam qualquer teste que vocês vão obter sempre o mesmo resultado. Digam a qualquer desconhecido fora dessa plateia uma informação que é boa para começar a conversa, porque não leva a nada, mas também não prejudica, que é a astrologia. Digam, eu sou de aquário, como eu sou. E a pessoa vai responder, eu sou de virgem. Meu ascendente também é aquário, o meu é câncer. Veja, ninguém escuta mais ninguém. Se eu disser a qualquer uma das pessoas, particularmente as mulheres, a informação, o meu filho mais velho tem 17, eu vou ouvir o quê? O meu tem 15, o meu tem 16, o meu tem 12, eu não tenho filho, mas morra, eu não perguntei isso, né? Mas ninguém escuta ninguém. Esse é o individualismo com programa, e o fato de que, em função deste mundo líquido não ser um mundo trágico, mas um mundo individual e de busca de felicidade, o Facebook, por exemplo, e outros, são registros de felicidade total. Todas as pessoas são absolutamente felizes. Todas comunicam sua felicidade intensa, total, absoluta, em fotos maravilhosas. Todas as famílias são invejáveis. E ninguém posta a frase, brochei, por exemplo. Ninguém posta. Todo mundo absolutamente põe a felicidade como paradigma. Este aumento de velocidade pode estar datado de vários fenômenos. Certamente a Revolução Industrial também. Mas eu vou datá-lo do século XV, quando o saber saiu do monopólio dos mosteiros católicos e começou a se difundir de forma cada vez mais rápida a imprensa que o Ocidente dominou com tipos móveis. Quase 600 anos depois da China, dominamos a partir do século XV, com Gutenberg na Alemanha. Coisas do passado, muito recente, eu tenho 51 anos, e isto já pertence ao meu passado. Imagina alguém que tem 18, escrever cartas, postar uma carta, lamber um selo. Essa plateia tem gente que lambeu muito no passado. E há pessoas que nunca lamberam um selo. Mas, os mais jovens anotem algumas palavras que o tio vai falar. Isso é uma máquina de escrever. Os mais jovens entendam a definição como uma impressora wireless, que é a melhor forma de definir uma máquina de escrever. Esta plateia pode ser dividida entre pessoas que, como eu, têm na cabeça o mantra ASDFG, C cedilha LKJH. Quem tem diploma de datilografia... Não levante, gente.
Não levantem a mão. Não se denunciem. Não se denunciem, gente. Sempre respondam a essas questões com uma reação bovina. Nunca se denuncie. Vocês sabem que máquina de escrever não dá tendinite, né? Porque faz isso. Os jovens não sabem o que eu estou fazendo. Eu estou... Mas tudo bem. A máquina de escrever, o mimeógrafo... Eu sou professor há 32 anos e metade deste tempo eu rodei provas a álcool pela manhã. O que explicava tantos colegas alcoólatras nas décadas anteriores. Eu estou introduzindo um tema muito importante. Eu tenho muitas habilidades, como datilografar, como rodar provas no mimeógrafo, que são absolutamente inúteis. Não servem para nada. Eu sei discar números em aparelhos. Eu sei. Eu domino essa. E tenho duas técnicas, com o dedo e com a caneta também. Eu tenho duas técnicas. Eu sei fazer lâminas de retroprojetor. Aliás, eu fiz muitas, milhares, num retroprojetor. Eu sei procurar numa enciclopédia. Eu sei ordem alfabética. Eu sei copiar um artigo da Barça. Este mundo que me formou é um mundo absolutamente obsoleto. E esta é a novidade. A novidade do mundo líquido é que uma geração não se comunica mais tecnicamente com a outra. Eu vou trocar o celular e o vendedor me diz no shopping, este novo celular filma e fotografa ao mesmo tempo. E eu digo a ele, cite uma ocasião em que eu vá usar esse recurso. Filmar e fotografar ao mesmo tempo. E ele não sabe me explicar, mas o fato de ser uma novidade deve tornar desejável o objeto. Porque o vendedor é o vendedor de um mundo líquido. Dissolvemos as fronteiras, nós relativizamos valores e trabalhamos com incerteza. Minha avó, imigrante alemã do Rio Grande do Sul, tinha certezas absolutas de tudo. O que era uma boa carreira, Petrobras e Banco do Brasil. Ela tinha certeza o que era um bom casamento. Minha avó tinha certeza. E eu conto um exemplo muito importante para mim, porque mostra esse choque geracional. Quando eu voltei de um estudo no México, disse a minha avó, já bem idosa, avó, no México eles comem abacate com sal e pimenta. E minha avó disse, isso dá diarreia. E eu comentei com ela, avó, o Brasil é o único país do planeta Terra que come abacate com açúcar. Todos os outros comem com sal. Minha avó parou e pensou, então o mundo não sabe que dá diarreia, meu neto. Não importa o que eu dissesse a ela, ela era correta. Ela era correta. Minha avó tinha certezas. Minha avó, minha mãe e meu pai acreditavam que a educação era feita com princípios, inclusive com violência física. Apanhei como cachorro de rua. Porque eles achavam que criança era chantilly, batendo cresce. Quanto mais bater, mais cresce. Não existia trauma naquela época. O trauma infantil foi inventado depois, em algum congresso pedagógico. A gente apanhava sem problema e na hora, não tinha trauma, né? Bem, essas transformações foram tão dinâmicas que nós perdemos as referências. Essa perda de referências leva muita gente, especialmente da minha idade, 50 anos para cima, a confundir o fim de um mundo, que é o mundo que me formou, com o fim do mundo. E essas duas preposições fazem toda a diferença. Quanto mais velho eu for, mais eu vou usar o sentimento de fim do mundo. Porque quando eu nasci, não havia máquina elétrica. Quando surgiu a Praxis 20, foi uma maravilha. Quando surgiu uma IBM com esferas, quando eu passei a colocar Errorex na máquina, quantas habilidades, gente. Eu sou um homem de outro mundo. Agora eu fui aos Estados Unidos para um projeto com escolas e descobri que as crianças da Nova Inglaterra são alfabetizadas em tablet e não dominam mais a caneta. E eu disse à professora, que era admirável essa ruptura, e uma colega minha disse, mas como é que elas vão fazer quando não tiverem tablet? E a professora, muito inteligente no ensino fundamental americano, disse, como a senhora quando não tem caneta, não escreve. Sem instrumento de escrita, ninguém escreve. Ou a caneta ou o tablet. Única vantagem é que se eu cair numa ilha, eu sei escrever na praia SOS. E essa criança vai ficar com o tablet tentando um sinal. Mas a hipótese de a gente cair junto numa ilha é pequena. É pequena. A dependência tecnológica
É total. Como eu digo aos meus alunos, a minha geração, eu me formei nos anos finais do governo Figueiredo, a minha geração queria derrubar o sistema. E eles, se cai o sistema, eles não podem fazer mais nada, né? Sem sistema, eles não sabem o que fazer. Em todos os lugares. Não tem internet, não tem trabalho. Não tem trabalho. Eu dou conselhos antigos, vai organizar gavetas. Vai organizar gavetas, não é? Bem, a comunicação deve ser no mundo líquido muito rápido. Os jovens sabem, agora os mais velhos não vão entender. Isso é uma frase. Não, a gente também falou. Isso é uma frase. Imaginem Machado de Assis, nosso gênio, morto em 1908, lendo essa frase. Ele leria assim, não é língua portuguesa, mas o autor é um gaúcho, RS. Achim também, não tem. A linguagem está se tornando semita, ou seja, sem vogais, como o hebraico e o árabe. Estamos eliminando as vogais. Como vossa mercê no 19 se tornou você se tornou VC, em breve será apenas. Quanto mais dinâmica é a base tecnológica, mais a dinâmica é também a linguagem. Meu professor na França, Baudrillard, já falecido, disse essa frase que eu nunca esqueci numa aula. A revolução contemporânea é a incerteza. A do 18 foi a francesa, a do 20 é a incerteza. Nós não temos mais certeza de praticamente nada. As explicações passam muito rapidamente. Café, hoje, não apenas é recomendado, como café talvez ajude a curar Alzheimer. Um pouco de café diário ajuda a evitar Alzheimer. Eu dou uma outra receita em todos os lugares, gente. O que cura Alzheimer é pururuca. Se vocês comerem todos os dias, não chegarão à idade de desenvolver Alzheimer. O que provoca Alzheimer é vida saudável. Comam torresmo diariamente, manhã, tarde e noite. Lá pelos 30 terão um ataque fulminante, sem nenhuma doença degenerativa. Morrerão no apogeu da banha e da idade. Né? Isso. Um pouquinho de chocolate amargo por dia ajuda a eliminar aquelas pequenas Lucianas Genros, aqueles radicais livres dentro de cada um de vocês. Né? A aspirina ajuda a evitar ataque cardíaco. Corridas são uma recomendação que começou na década de 60 e não parou. O século XIX não corria, nós passamos a correr. Se um homem do 19 fosse para o Ibirapuera, que só existe a partir de 54, perguntaria do que correm essas pessoas, quem os persegue, para onde vão? E o inventor dessa explicação, Dr. Cooper, veio a São Paulo e eu o assisti. E ele disse, não corram, isso desgasta muito as articulações, andem. Agora, ele me disse. Ou seja, minha avó que estranhava exercício físico, se viva fosse, diria, viu? Eu disse. Eu disse, tem que guardar energias. Somos a geração do descartável. Eu posso saber a idade de pessoas se elas guardam a embalagem de presente, por exemplo. Quem guarda a embalagem de presente, além de mulher, é mais velha. É mais velha. Somos uma geração em que uma das mais tradicionais expressões humanas, que é a religião, que é constitutiva das sociedades humanas desde o início, foi substituída pelo esoterismo, pela prática mágica, de pessoas que substituíram o sistema teológico unificador do mundo por práticas mágicas. Exemplo, vista uma cueca amarela para obter dinheiro no Ano Novo, ou vermelha para obter amor. Quer dizer, quem é a pessoa que, vestida de branco no Ano Novo, com cueca vermelha, vai obter amor com isso, né? A não ser que seja um Exu, normalmente. A não ser que seja um Exu vestido de vermelho. O esoterismo são as pessoas que já estão passando rímel no terceiro olho e já estão pensando desse ponto de vista mágico. Outra novidade, é a primeira vez que os jovens são o parâmetro do mundo. Os velhos sempre foram o parâmetro do mundo. Todas as sociedades, até há pouco, eram gerontocráticas. Hoje, ser jovem é uma virtude em si. Eu vou supor que este indivíduo aqui representado ganhe mais do que eu. Eu vou supor. O riso de vocês é descabido, porque vocês não sabem quanto eu ganho. Logo, é descabido, é pelo menos injusto. Aqui vem um erro comum, desde administrações até a sociedade em geral. Tudo que é velho é ruim, tudo que é novo é bom. Nem tudo que é velho é ruim, e nem tudo que é novo é bom. Na verdade, nada é em si. As coisas velhas podem ser boas e as coisas novas podem ser boas também. Saber essa distinção
está só na base da nossa mudança, da nossa geron, geron em grego é velho, kratos, poder. O poder das mãos dos mais velhos passou para os mais jovens, porque pela primeira vez na história humana, a tecnologia está nas mãos dos mais jovens. Todas as tecnologias que eu identifiquei nos primeiros minutos desta fala são tecnologias de velho. O fato de que eu compro um celular novo e quebro a cabeça semanas até poder usá-lo, e meu sobrinho de 12 anos olha, e através de um campo de aura magnética, ele já sabe tudo, é sinal de que há um gap geracional, visível naquele segundo de dúvida que os mais velhos têm antes de entrar numa escada rolante. É um sinal de idade. Quem é mais velho olha para a escada rolante e fica mirando o primeiro degrau e de repente pisa no primeiro degrau. É sinal de que essa pessoa nasceu sem escada rolante e aprendeu depois com sotaque. A pessoa da esquerda é nosso segundo imperador, Pedro II, no ano da sua morte, 1891, ele morreu em Paris a 5 de fevereiro, com 67 anos. A pessoa da direita é o nosso músico genial, ex-ministro, Gilberto Gil, com 71. Ou seja, Gilberto Gil hoje tem 4 anos a mais que Pedro II. O que é isso? Além do sangue bom baiano contra o sangue podre Habsburgo, de Dom Pedro II. Isto é também uma transformação, a vida está mais longa. Minha avó, aos 45, era uma matrona. E ela, quando casou, começou a engordar, porque a fila parava, e hoje não para, né? A fila anda, a concorrência continua até as bodas de ouro. A concorrência continua. Bem, um novo sentimento de intimidade desse mundo líquido. Viver não é mais viver, é compartilhar o que eu vivi, transmitir é sentir, registrar é o objetivo. Não é mais viver, é transmitir o que eu vivi. Há 3 anos, isso para mim é muito impressionante, eu gostaria de escrever sobre isso um dia, por pressão social eu abri um Facebook, pressão social. Como eu ando pelo Brasil, em poucos dias aquele Face tinha 3.000 pessoas, que passaram a me comunicar coisas essenciais como acordei, comi. Eu fico feliz que as pessoas acordem todos os dias. Não fazê-lo é sinal de morte, mas não precisa me comunicar. Depois de alguns dias olhando aquele tsunami de bobagens, eu tentei deletar, não consegui, descobrir que o Face é como herpes, sempre volta, você tenta, ele volta. Aí pedi ao meu secretário, que é jovem, que fizesse isso, ele eliminou o Face. Dia seguinte, aula na Unicamp, terça-feira, um aluno de 18 anos, desse mundo líquido, me procura assustado às 8 da manhã. Professor, o senhor deletou o seu Face? Eu disse, deletei. O senhor perdeu todos os seus amigos. Logo, eu aos 51 não tenho o mesmo conceito de amigo que ele aos 18. É óbvio. Eu aos 51 tenho 3 amigos, gente. Eu tenho 3 amigos. Porque amigo é caro, casa, reproduz, tem que dar presente. Eu não tenho renda para ter mais amigos. É caro ter amigos. É muito caro. E quando se reproduz sem parar, e depois o filho fica grande, começa a ter filhos também. As pessoas registram mais do que vivem. Fotografam mais do que... Mas as pessoas realmente têm uma mudança a esse respeito. Essa é uma imagem do romântico Caspar Friedrich, um romântico alemão do 19, que ele registra um homem olhando a neblina, o fog, na Alemanha. Essa imagem é do século 19, porque ele está simplesmente vivendo a experiência e não mandando um WhatsApp dizendo, estou aqui, riso, não, que seria hoje, né? Cheguei, kkkk. Isso seria hoje a mensagem dele. Isto é uma outra cabeça, isso é uma outra época, ou para usar uma palavra apenas difícil, isto é uma outra estrutura epistemológica, uma outra maneira de atingir o conhecimento. Ele não é melhor do que o atual, é apenas diferente. Nós aceleramos o choque cultural sem mudar a frase básica do filósofo inglês do século XVI, conhecimento é poder. Francis Bacon, o popular Chico Toicinho, dizia no século XVI, conhecimento é poder. Isto não mudou no século XIX ou no XX, isso não mudou no Brasil de 2014 ou no Brasil de 1500. Conhecimento é poder. Isso continua sendo.